Saudações, seja muito bem-vindo! Eu sou o Fábio Carneiro e vamos começar mais um vídeo hoje. Hoje eu vou voltar aqui com a linguagem C, tá? O último vídeo que a gente viu foi array, né? Array, vetor e essas coisas. Então hoje a gente vai ver matrizes, seria como a gente dá um pouco mais de potência para array, tá? Eu acredito que é um dos conceitos mais difíceis de toda a terminologia básica da linguagem C. Eu quero aproveitar e trazer para vocês uma dica bem bacana, uma dica que eu aplico para mim mesmo, que é um site muito legal, tá? Eu não sei dizer se esse site ele é constantemente atualizado, apenas pesquiso alguma coisa aqui para me recordar alguns detalhes, tá? Então, esse vídeo aqui, eu vou mostrar esse site, a gente vai ver matrizes, vamos ver os exemplos que ele dá a respeito disso. Tô testando um microfone aqui que eu comprei essa semana, vamos ver como é que eu gostei do áudio, não é assim, meu Deus, que microfone bom, mas para improviso, para trazer um vídeo para vocês com um som bem aceitável, ele tá, pelo que me parece, tá muito bacana. Comenta aí se você gostou, então. E não se esqueça, fortaleça o canal, cara, a gente conseguiu chegar a 1000 inscritos aí, cara, muito obrigado de coração, acho que eu nunca, se toda vez que eu for lembrar disso eu vou querer agradecer, então de verdade, muito obrigado. Curta, se inscreva nesse vídeo se você viu que o meu conteúdo pode te proporcionar coisas boas, conhecimento, entre outros acréscimos para você, tá? Quando você se inscreve, quando você compartilha um vídeo, quando você clica em curtir o meu vídeo, o YouTube entende que este conteúdo, o conteúdo que eu faço, o meu trabalho, ele deve ser visto por mais pessoas e ele é um conteúdo bom. Então, quando você faz isso, é uma forma de você agradecer pelo meu conteúdo, tá te ajudando, e também é uma forma de possibilitar que outras pessoas possam receber esse tipo de ajuda com o meu vídeo, seja aprendendo uma coisa, seja usando o canal como um acervo para consultar alguma sintaxe, alguma estrutura, alguma coisa do tipo, não importa. Se você vê que esse conteúdo, que o meu canal precisa ser visto por mais pessoas, porque pode ajudar mais pessoas além de você, faça isso, não custa nada e tamo junto, vamos continuar crescendo, beleza? Então, vamos lá, esse site aqui, ó, o nome dele é linguagemc, tudo juntinho, .com.br. Aqui eu tô na home desse site, aqui tem até um telefone aqui, o 011 deve ser de São Paulo. Tem bastante coisas legais aqui, ó. Vamos ver só por cima aqui, ó. Introdução à linguagem C para iniciantes, operadores compostos de atribuição, operadores de auto-incremento e auto-decremento, cálculo média em C. Nossa, perdão. Nossa, secou a garganta aqui. Operadores lógicos em C, ponteiros para struct. Isso aqui é uma coisa bem legal. E várias outras coisas, ó, criando e compilando programa C pelo GCC no Ubuntu, tem um monte de coisa legal, ó, exibindo data e hora com time.h, instalando Eclipse, olha só que legal, inclusive a gente vai usar Eclipse no vídeo de hoje, ó, instalando NetBeans, então assim, tem bastante recurso que a gente pode usar, infelizmente, infelizmente, para programar C no Windows você vai ter que lidar com algumas ferramentas que possivelmente no Linux você vai ter opções melhores, então, né? Então vamos lá. Eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho essa página aqui, também é do mesmo site, só que aqui ele está dando os exemplos de vetores, arrays em linguagem C. Então eu vou dar uma leve resumida aqui, a gente vai ver o que a gente já viu esse conteúdo, mas eu acho interessante a gente dar uma repassada nisso, né? E também usar o site como exemplo para ver que é um site bacana, ó. Por Eduardo Casavelha ou Vela, sei lá como é que se pronuncia. O vetor é uma estrutura de dados indexada que pode armazenar uma determinada quantidade de valores do mesmo tipo. Já falei isso daí. Os dados armazenados em um vetor são chamados de item do vetor, tá? Ou itens do vetor. Para localizar a posição de um item do vetor, usamos o número inteiro denominado índice do vetor. Vantagens de utilização do vetor: facilidade de manipular um grande conjunto de dados do mesmo tipo, declarando-se apenas uma variável. Tá? Então aqui a gente vê que de fato uma array ele é uma variável que ele pode indexar valores do mesmo tipo dela, tá? E cada valor, cada índice de um valor, ele é um vetor, tá? E cada vetor ele tem
ele tem o seu índice, é isso? É isso, tá? É que eu esqueci a palavra aqui, ó, minha memória é índice. Ele tem um índice que é o que representa a posição daquele valor dentro dessa array. Então aqui, olha só que legal ele colocou aqui. Eu não sei se deve estar muito pequeno para vocês, deixa eu aumentar um pouco. É que eu deixo tipo 80, 90% aqui porque o meu monitor é pequeno. Então olha só o exemplo que ele deu aqui, ó. Nome do vetor, tá? Vetor, ó, colchete aqui, sempre esqueço o nome do sinal, início, ponto, final, de tipos de variável, tá? Então ele está dizendo aqui que a gente está dando o nome para um vetor, só que isso aqui tá estranho, isso aqui, essa sintaxe aqui, se fosse em inglês, ela seria do Pascal. Ó, aqui, ó. Isso aqui é a sintaxe do Pascal, ignora isso. Então, ó, representação gráfica de um vetor. Então aqui, isso aqui é um vetor, tá? Se a gente fosse desenhar, a gente vai ter uma régua com quadradinhos, tá? Então aqui um quadradinho, 2, 3 e por aí vai. Aqui eu posso ver que ele tem 10 espaços, né? Para armazenar 10 valores do mesmo tipo, mas o último número é o 9. E o primeiro, ele é o 0. Então, em vetor, eu já expliquei a primeira posição, o primeiro índice de vetor, ele vai iniciar no dígito 0, na posição 0. Então aqui, ó, vetor em linguagem C, vamos continuar aqui. A sintaxe, ó, tipo, agora parece que tá certo, ó, tipo, nome do vetor e quantidade de itens. Declaração do vetor do tipo float com 10 números. Então ele coloca aqui, ó, float v10, tá? Então é basicamente isso. Aqui a gente já viu, aqui ele dá um outro exemplo aqui, ó, int número 5, aqui ele já tá atribuindo aqui, ó, dentro de chave, dentro de colchete, os valores 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Aqui ele tá dando um outro exemplo, ó, onde ele pode simplesmente definir já alguns valores, e aqui também aqui já está definindo os 5 e aqui apenas 3. Muito bem, então aqui ele está dando outro exemplo aqui, ó, inicializando um vetor sem especificar a quantidade de elementos. Então, int valores sem espaço aqui na chave, dentro de colchete eu posso já dar os valores. Neste exemplo não foi especificado um tamanho de vetor, porém, ao iniciar os elementos, o compilador faz a contagem dos itens e determina o tamanho do vetor automaticamente. Isso é bacana, tá? Então aqui ele tem um exemplo, né? Um exemplo de código aqui, com base no que ele foi passado, e aqui a gente tem uma foto do terminal aqui do CMD, tá bom? Aqui existem outras formas, outros exemplos aqui, ó, explicando o código. Aqui tem um outro exemplo, olha só, né? Bacana, legal, tem bastante coisa aqui, tá? E aqui eu tenho a mesma página, só que ele tá dando o exemplo em matriz, tá? Então a gente vai dar uma sapeada por cima do que é a matriz, também é pelo Eduardo Casavella. Então vamos lá, o que é uma matriz? Matriz é uma estrutura de dados do tipo vetor com 2 ou mais dimensões. Presta atenção, 2 ou mais dimensões, vocês vão entender qual que é a empregabilidade da palavra dimensões aqui em matriz. Os itens de uma matriz têm que ser todos do mesmo tipo de dados, regra também aplicada na array. Na prática, as matrizes formam tabelas na memória. Olha só, então aqui a gente está vendo dois conceitos, de dimensões e de tabelas. Presta atenção, decore isso aí que depois vocês vão ver com mais clareza o que representa. Então, ó, o exemplo de declaração de matriz com 2 dimensões usando a linguagem C. Então a gente tem aqui, ó, float, o tipo. Meu celular tá vibrando doidão, deixa eu pôr ele no colo para fazer barulho. Temos aqui o nome e temos, olha só, chave 5 e depois chave 2. Então perceba que se a gente voltar naquele desenho, nesse desenho aqui, cadê? Ó, nesse desenho aqui, agora, ao invés dele ter apenas uma única reguinha dessa, é colocado mais uma em cima, tá? É como se agora tivesse, aqui é como se eu tivesse apenas uma única linha e 10 colunas. Quando eu faço uma matriz de 2 dimensões, como no exemplo anterior, é como se eu tivesse 2 linhas e 10, aliás, 2 linhas e 10 colunas se eu estivesse usando 10 posições, tá? Então aqui, ó,
O valor 5 representa a quantidade de linhas e o valor 2 representa a quantidade de colunas. Olha só, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui pode confundir bastante. Ó. Então, o 5 representa a quantidade de linhas, então eu tenho 5 linhas. E o valor 2 representa a quantidade de colunas, então aqui eu estou dizendo que eu tenho 5 linhas e 2 colunas, tá? Como temos 5 linhas com 2 posições de armazenamento de cada linha, temos capacidade para armazenar até 10 elementos, itens, tá? Do tipo float. Será necessário utilizar um índice para cada dimensão da matriz. Logo, uma matriz bidimensional terá 2 índices. Um para posicionar a linha, o outro para posicionar a coluna, tá? Assim como no vetor o índice da primeira posição é 0. Então vamos lá. Eu acho que ficou um pouco errôneo a forma com que eu usei como exemplo isso daqui. Então, por exemplo, eu tenho 2 posições aqui, tá? Aqui eu estou dizendo a quantidade de linhas que eu tenho. Então eu vou ter 5 linhas, só que eu vou ter 2 colunas. Então imagina que esse negócio aqui está em pé, tá? Eu tenho 5 para cima, do lado eu tenho mais 5. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Como atribuir os valores de uma para uma... A gente está lendo isso daqui ao invés de eu estar simplesmente explicando para vocês, tá? Não é porque eu não sei isso daqui, é porque eu quero que vocês vejam que existem formas de vocês buscarem conhecimento na internet e são conhecimentos plausíveis de serem válidos, né? Esse aqui é um site muito bacana que eu recomendo que vocês explorem. Então a gente está usando nesse vídeo especificamente o conteúdo desse site para mostrar para vocês que, com base em pesquisa, vocês conseguem achar sites fenomenais com conteúdos maravilhosos para vocês estudarem, tá bom? Só que vocês precisam ler, precisam entender o contexto do ensinamento que está sendo feito, e que é diferente de você assistir uma videoaula, e colocando em prática. Então vamos lá. Como atribuir valores a uma matriz? Suponha a matriz como declarada. 5 linhas, 2 colunas. Primeiro número, linha. Segundo número, coluna. Tá? Linha, coluna. Para atribuir um valor, precisamos identificar a posição usando os índices. Então, média 0, 0 igual a 5, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que, né, o índice 0 da minha linha, né, na linha, o índice 0 da linha, na coluna com o índice 0, eu quero dar o valor 5. Então, atribui o valor 5 na primeira linha e primeira coluna. Beleza? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Só para ficar ainda mais explicado esse negócio aqui. Quadradinho, deixa eu ver. Acho que aqui vai ficar um tamanho suficiente para vocês poderem enxergar sem sofrência. Deixa eu colocar assim, ficar pequenininho. Então eu vou... Deixa eu tirar um Ctrl Z aqui. Não, meu filho. Isso é tão mais fácil fazer isso aqui no Linux. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar aqui pro desenho, formas. Beleza, então aqui eu tô com, ó, eu tenho 5 linhas e 2 colunas, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma linha, primeira coluna. Duas, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Ctrl C, Ctrl V, ó. Primeira linha. Tenho 5 linhas e 2 colunas. Primeira coluna, segunda coluna. Agora eu estou começando a minha segunda linha. Ó, minha segunda linha, preenchi as 2 colunas. Ó, minha terceira linha. Ainda, ó, terminei a segunda coluna. Quarta linha. Agora a minha quinta e última linha. Então aqui, ó, eu tenho as 5 linhas, certo? Qual é o posicionamento tá? Que vai funcionar aqui, ó. Primeiro, eu sei que é linha, ó, primeiro número, tá? Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo.
Ó, aqui, o primeiro número, ele é o quê? Linha. Vou colocar aqui, ó. Primeiro número, tá? Ó, o primeiro. Só assinar com essa ferramenta que tá uma bosta. O primeiro... Eita, de acho. O primeiro é linha, tá? O segundo, ele é coluna, ó. Vou fazer um CL, tá? Então, linha, coluna. Primeiro número, linha. Segundo número, coluna. Então, aqui ele é o 0. Deixa eu mudar a cor. Vou colocar um verde, ó. Aqui é 0. Certo? 0, 0, 0, 0, 0. Se eu for colocar assim, ó, daqui para lá, tá? De cima para baixo, eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Aliás, estou confundindo, perdão. Aliás, antes da gente afirmar qualquer coisa para não atropelar, vamos deixar isso aqui desse jeito aqui, tá? Então, eu tenho aqui linha, eu tenho linha e tenho as colunas, tá? Antes que eu me confundo aqui. Então, vamos lá. Tenho esse desenho aqui, então eu tenho minhas 5 linhas com 2 colunas. Beleza, então vamos lá. Atribui o valor 5 na primeira linha e primeira coluna. Então, ele está atribuindo o valor 5 aqui. A primeira linha, ó, primeira coluna. Essa é a minha primeira coluna, essa é a minha segunda coluna. Só que aqui ele vai ser representado pelo 0 e aqui vai ser o 1. Aqui é a mesma coisa, 0, é esse aqui, ó. Então o 5 tá aqui, ó. 5, o 5 tá aqui. Aqui, ó, posição, ó, na posição de linha, o 1 na posição de coluna, 0, ó. Atribui o valor 7 na segunda linha, na primeira coluna, tá? Valor 7 na segunda linha, na primeira coluna. Então, vamos lá. 7 na segunda linha, ó. Primeira linha, segunda linha, na primeira coluna. Então, aqui é o dígito 7. Para fazer um preenchimento de uma matriz, devemos percorrer todos os elementos e atribuir um valor. Isso pode ser feito tanto gerando valores para cada elemento da matriz, como recebendo os valores pelo teclado. Um método interessante para percorrer uma matriz é usado duas estruturas de repetição for e duas variáveis inteiras inteiras, uma para linha e outra para coluna. Exemplo, suponhamos que é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas de inteiro para percorrer a matriz recebendo os seus valores, podemos fazer. Então aqui, ó, eu tenho um for, onde ele vai fazer as suas iterações quando o i for menor, enquanto o i for menor do que 3. Enquanto ele fizer essa iteração, dentro ele já vai fazer uma outra iteração, ó, só que aqui no caso é o j. Ele vai fazer um scanf para você fazer a leitura. Então, o que a gente pode entender aqui? Ó? Aqui, nesse exemplo, ele já está falando para a gente aqui. Ó, suponha que uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, né? E qual que é a representatividade que ele está dando aqui para essa estrutura, ó, matriz e j, ou seja, ele também tem duas chaves declaradas. Então, a gente aqui percebe que ele vai ser representado a declaração da quantidade de linhas que a minha matriz vai ter e o outro a quantidade de colunas que a minha matriz vai ter. Então, aqui ele tem alguns exemplos, né? Ó, ele deu alguns exemplos aqui bacana. Aqui esse posicionamento eu achei legal. O que ele fez aqui? Ó, ele foi atribuindo, né? Então, por exemplo, ó, 10, 12, 25, 22, ele foi atribuindo valores aqui. Então, vamos lá. Vou abrir o Eclipse, já tem muita explicação. Estava com um exemplo feito aqui, que eu estava fazendo os negócios aqui de ponteiro. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se ele não vai me dar o autocompletar aqui. Não está me dando autocompletar. Estranho, né? Deixa eu montar aqui rapidão. Include stdil.h int main, belezminha, return
0, tá? Deixa eu só jogar aqui. Então vamos lá. Eu quero declarar, eu vou fazer uma matriz de 2 linhas e... a princípio, né? 2 linhas e 2 colunas. Então eu vou fazer uma tabela com 4 espaços. Seria a mesma coisa que eu pegar e fazer isso daqui, ó. É isso que eu vou criar agora. Eu tenho 2 linhas, né? 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, tenho 2 linhas e 2 colunas, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Int matriz. Olha só, 2, fecha aqui, ó, 2. Eu posso fazer de que forma? A gente pode colocar um igual, colchete, né? Ele vai seguir em ordem crescente, então eu vou colocar 10, 20, 30, 40. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer um laço for, int var vai receber 0, var for menor que eu tenho 2 lugares no meu negócio, então 2. Por que 2? Porque ele vai começar em 0. Então o meu número de índice maior é o 1, tá? Beleza, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ao outro for. Esse var não vai ser var, vai ser var 1, também 0. Oh, Jesus. Esse max vai ser 2. E aqui eu vou fazer um printf. Printf, já vou explicar o que está acontecendo aqui. Eu vou colocar índice % de, olha só o que eu vou fazer, índice % de, não, vou fazer diferente, ó, linha % de, coluna % de, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma quebra de linha aqui. Aqui eu vou botar uma vírgula. No meu primeiro %d, ele é linha. Então, ele vai percorrer aqui, o for de fora, ele vai percorrer as linhas. Então, eu vou colocar var. A segunda linha vai ser a coluna. Então, var 1. E, por final, eu quero imprimir o valor. Matriz do var. E depois eu quero na posição var 1. Ó, então, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Defini minha matriz bidimensional, 2 linhas, 2 colunas. Eu tenho um for onde ele vai percorrer a linha. Terminou ali o comprimento da minha linha, ele vai para a coluna de baixo. Aí ele vai fazendo isso. Uma linha e vai descendo. Aqui ele vai simplesmente mostrar o número da linha, o número da coluna e vai dar o valor de tudo aqui. Vamos reproduzir esse código para ver o que acontece? Ó, existem erros aqui. Vamos ver quais são esses erros aqui. Ó. var1 ele não foi declarado. Aqui, ó, esqueci de colocar um int aqui. Então vamos lá. Ó, olha só que ele não deu o valor para a gente aqui, mas tudo bem. Olha só. Linha 0, coluna 0. Então, a gente vai em ordem crescente, ó. Linha 0, coluna 1. Depois ele vem... Então, aqui, ó, o que ele está acontecendo? Deixa eu coisar de novo aqui. Nunca sei onde é o terminal desse negócio aqui. Então, eu só não entendi porque que ele não... aqui, ó, esqueci do %d. Eu vou fazer o seguinte, para o negócio não ficar sobrepondo o console aqui. Um décimo de espaço aqui. Ó. Eu não sei se está legível para vocês, hein? Então aqui, ó. Na minha posição, no índice 0 de linha e no índice 0 de coluna, eu tenho o valor 10. Então aqui, ó. Deixa eu pôr outra cor aqui, ó.
Aqui, ó, eu tenho 10. Olha só. Linha 0, tá? Coluna 0. Ó, tem um índice 10 aqui. Linha 0, coluna 1, eu tenho dígito 20. Então, ó, ainda na linha 0, só que na coluna 1, eu tenho o valor 20. Ó. Lembra que eu falei que ele percorre primeiro uma linha, depois ele pula para a coluna. Agora aqui, ó, linha 1, coluna 0. Ó, linha 1, coluna 0. Essa aqui é a minha linha de número 1. Ó o número 1 aqui, ó. Ó, linha 1, linha 0, linha 1, coluna 0. Então, o primeiro índice da minha linha, da minha coluna de número 1. Tá? Então, 20. Aliás, aqui é 30. Ó, 30. Linha 1, coluna 1, 40. Ó. Então, é basicamente isso que eu fiz. Eu preenchi a tabela exatamente dessa forma. É como se ele fizesse um Z aqui assim, ó. Tá? Um zigue-zague. Beleza. Até aqui tudo bem. Ele tem um warning aqui. Tá. Muito bem. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos como que está funcionando o negócio aqui. Como que eu posso fazer? Ó, aqui eu vou colocar 3 linhas e vou colocar 3 colunas. Então agora eu tenho 3 vezes 3, 9, né? Então eu tenho 9 dígitos. Então eu vou colocar aqui, ó, 40, 50, 60, 70, 80, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos reproduzir esse programa? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Isso não vai explodir meu computador. Ó, não imprimiu tudo. Tá? Por quê? Porque eu limitei aqui a quantidade de coisas que eu quero. Aqui é 9. Aqui vai ser 9. Depois eu vou desenhar aqui no Paint para vocês verem mais ou menos como que tá, como que tá o resultado disso tudo. Olha só que bagulho bizarro aqui, ó. Que bagulho bizarro. Olha o tanto de coisa que ele deu aqui. Por que ele deu esse negócio bizarro aqui? Porque ele começou a jogar os valores que ele encontrou na memória aí só para preencher as posições aqui. Mas o que aconteceu aqui por trás de tudo? Ó? Eu tenho aqui, ó, 3 e 3, certo? Eu tenho 9 valores, eu tenho 9 vetores dentro da minha matriz, mas aqui eu estou declarando 3 e 3. Então se você pensar assim, não, ele tem que ser menor que 9, porque eu tenho 9 valores, diferente de uma array, vai dar esses problemas. Então você tem que respeitar o limite que existe de cada linha e cada coluna. Então eu tenho 3 linhas e 3 colunas, tá? Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque senão vai dar uns bagulho bem louco aí, igual acabou de acontecer. Olha só, agora, olha que bacana. Então eu vou pegar aqui, eu vou selecionar a minha ferramenta aqui de selecionar. Vamos cortar tudão aqui, tá? Deixa eu só puxar isso aqui um pouco mais para cima, esse aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou fazer um quadrado aqui. Eu sei que esse vídeo tá bem enrolado, mas é importante que vocês entendam o conceito desse rolê aqui. Não, amarelo não, irmão. Ó, vou fazer um quadrado aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ó. Ué. Ctrl C, Ctrl V, tá? Olha só. Ctrl-C, Ctrl-V. Minha primeira linha tem 3 colunas, certo? Deixa eu só fazer o seguinte. Oh, meu Deus. Aqui, ó. 1, 2, 3. Fiz a minha primeira linha, tá? Com as 3 colunas. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar isso aqui assim, ó. Não, assim não. Vou fazer assim. Não, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. É isso, exatamente isto o que eu acabei de criar. 3 linhas, né, ó. Pincelzinho aqui, ó. Ó, LN, linha, tá? Pra cá, CL, coluna. Belezinha? Linha, coluna, tá? Então aqui, ó,
0, 1, 2. 0, 1, 2. Agora vocês estão vendo que o 3 faz sentido. Então vamos mudar de cor pro verde. Linha 0, ó, linha 0, coluna 0, tenho 10. 0, 0, 10. Linha 0, coluna 1, 20, ó. Ainda na linha 0, na coluna 1. Linha 0, coluna 2, tenho 30. Linha 1, ó, já tá na linha 1, já a linha de baixo. Coluna 0, ó, linha 1, coluna 0. Eu tenho o valor 40. Linha 1, coluna 1, 50. Linha 1, coluna 2, 60. Tá? Linha 2, coluna 0, 70. Aqui já vem para nossa última linha. Aqui eu tenho os 70. Linha 2, coluna 1, 80. E linha 2, coluna 2, 90. Ó, 90. Beleza? É exatamente isso. Opa, tá faltando 0. É exatamente assim que foi preenchido essa tabela com 3 dimensões, tá? Eu posso muito bem pegar aqui, ó, fazer o seguinte. Deixa eu tentar fazer uma parada aqui, vamos ver o que sucede. Vamos reproduzir esse programa aqui. Ó, agora ficou mais legível, tá? Porque, ó, na minha linha 1 da coluna 1, ó, minha primeira linha, tá? Minha primeira linha, na minha primeira coluna, eu tenho essa posição aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Na minha segunda linha da primeira coluna, eu tenho esse valor aqui. Na minha terceira linha, na minha primeira coluna, tá aqui. Então, dessa forma, eu vou dar a posição, tá? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Se você já mexeu com Excel, você já deve ter visto algo parecido. Beleza, tá? Eu queria fazer uma parada. Vamos ver o que eu posso fazer aqui de bacana. Então eu tenho 3 foras, eu tenho os 2 foras aqui, os fors feitos aqui. Eu quero fazer uma parada diferente. Aqui dentro eu quero que ele imprima. Eu quero fazer o seguinte. Aqui dentro eu quero que ele imprima primeiro toda uma linha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. %D, %D, %D. Contra a barra N. Que é isso aqui? É sujeira. %D, contra a barra N. Tá? Aqui eu quero que ele imprima para mim só o valor de linha. Então, a minha primeira declaração é linha, a minha segunda declaração é coluna. Então, aqui eu vou passar var, aqui eu vou passar só o 0. É isso? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar rapidinho aqui. Vamos pensar nada, vamos fazer teste. Não é pensar o quê? Vamos fazer teste. Então aqui é var1, mais aqui Ctrl C, é aqui. Aqui eu vou botar 0. Deixa eu só reproduzir isso aqui para ver que merda que vai dar. Deu uma merda bem grandona aqui. Eu quero... deixa eu ver. Deixa eu tirar isso daqui. var. Vocês já vão entender que isso se eu não desistir do rolê aqui. Que eu tô fazendo alguma merda aqui.
fazendo alguma parada errada aqui que eu não tô captando aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, 10, 20, 30. Tá. Deixa eu tirar um. Com um só eu não vou conseguir. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer só um for. Deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl X. Deixa eu tirar esse segundo for. Vou botar ele aqui. Deixa eu reproduzir isso aqui. Não, ele não vai porque... Oh, meu Deus. Aqui eu vou botar 0. Rapidinho, gente, eu já explico o que eu tô fazendo aqui. Eu não vou cortar não, porque eu quero que vocês vejam exatamente isso. Porque eu já vou explicar a importância disso aqui. 10, 40 e 70. 0. Assim, 10, 20, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Tá. Ctrl C, Ctrl V. Um, 2. Vinte, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tá. Beleza. Agora aqui eu vou fazer um printf. Aqui eu vou fazer um contra N. Tá bem porco isso daqui, mas eu tô tentando fazer de um jeito bem simples para que vocês entendam o que eu quero fazer aqui. Vamos reproduzir esse programa. Não. Beleza, agora aqui ó, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então dessa forma, ó, tá exatamente do jeito que eu desenhei aqui, ó. Tá do mesmo jeito que eu desenhei aqui. Então a gente imprimiu a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, tá? Era isso que eu queria fazer. Só que agora eu vou mudar esse int para char. Eu vou mudar o int para char. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, até o 30 é minha primeira linha. 30, 40, 50, 60 é a minha segunda linha. Então eu vou fazer um negócio bem legal aqui. Nesse aqui eu vou colocar... tem que fazer assim, jogo da velha assim. Esse eu vou colocar assim. Eu vou colocar nesse assim, tá? Eu vou ter que fazer de cabeça aqui um negócio acontecer. Aqui é esse, aqui é esse. Aqui eu vou colocar um asterisco. Ctrl C. Vamos ver se eu vou fazer certo aqui só. Eu tô me imaginando como que vai ficar, vai ser feito isso. Isso é uma coisa importante. Sei que vocês não estão entendendo absolutamente nada. Aqui é C e aqui é C. Vou reproduzir isso aqui. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Ó, é mais ou menos isso que eu queria, só que aqui eu fiz pequenininho. Então, olha só que massa, que massa. Eu fiz aqui, ó, uma cruz aqui. Na verdade, eu queria fazer um losango, só que eu tenho poucos caracteres.
Mas simples desse jeito fica melhor para vocês entenderem. Então, eu posso simplesmente fazer criar um desenho no console. Vamos supor que você queira fazer um título, alguma coisa no console. Eu posso usar matrizes, né? Por exemplo, você vai renderizar um jogo. Você vai fazer um jogo aí e você vai ter que importar sprites. E vamos supor que cada sprite para você montar um personagem é um pedacinho do personagem todo e ele tem que ir mudando conforme o movimento, outro movimento e tudo mais. Aí, imagina que você vai desenhar esse personagem desenhado na tela tem várias partes que montam o desenho completo, que são os sprites, tá? Por exemplo, um jogo 8 bits, ele não tem a imagem completa do personagem. São partes da imagem, onde ele pode reaproveitar em outras animações. Desse jeito você economiza memória, você economiza um monte de coisa no processamento do jogo. É uma técnica muito antiga que foi aplicada nos primeiros jogos. Então aqui nesse caso, eu estou simplesmente dizendo que eu estou desenhando um quadro aqui de 3x3x3 e eu estou direcionando para cada posição um objeto. No caso eu estou colocando aqui um asterisco em forma de cruz e o jogo da velha só nas bordas. Se eu quiser fazer mais uma linha aqui, que é possível e não vai ficar tão difícil assim, eu só preciso adicionar mais um for aqui, ó. Vou copiar essa parte aqui, só para vocês verem de fato ali, vamos desenhar uma cruz ali de fato. Aqui eu vou colocar 3. Aqui eu tenho 4 linhas, 3 colunas. Essa parte aqui eu só... Aqui, Ctrl C, eu só vou adicionar aqui no final, tá? Vou reproduzir de novo meu código. Se eu fiz certo, tem esse porém. Olha só. E agora eu desenho de fato uma cruz aqui com asteriscos. Então, isso é uma coisa muito legal que você precisa entender, um conceito muito legal sobre matriz, que vendo dessa forma, você está vendo uma ilustração exatamente de como é construída uma matriz, exatamente desse jeito aqui. Eu tenho então 4 linhas e 3 colunas. Então, esse é o conceito de matriz na linguagem C. Este conceito de matriz se aplica em diversas linguagens de programação. Acredito que uma ou outra o conceito mude, né? A terminologia mude, mas esse é um conceito bem avançado na linguagem C que é muito legal que você entenda. Eu trouxe tudo isso daqui, o site, a gente seguiu o site, as explicações do site. Eu trouxe aqui fiz esse programinha, estou dando essas ilustrações nesse tempo todo que eu estou gravando, desenhei para que fique objetivo para o seu cérebro assimilar essas informações, que elas são informações difíceis de você gravar, de você captar à primeira vista. São informações bem difíceis de você assimilar. Mas, por exemplo, se você for, por qualquer razão que seja, usar C, SDL e criar um jogo DOS, vamos dar esse exemplo aí. Esse conceito de matriz você precisa saber de cor e salteado. Então, por que eu fiquei esse tempo todo aqui errando e tentando fazer sem cortar e já mostrar o código pronto? Isso é uma das práticas que você precisa exercer. É você pegar o código e ficar refatorando. Isso é refatorar, você pegar o código e ficar fazendo mudanças, aprimoramentos, melhorias. Então, eu quis fazer ele bem objetivo aqui, ó. Aqui eu fiz a impressão de uma linha. Aqui eu quebrei a linha, aqui eu fiz a segunda e assim por diante. Então, esse tempo que eu gastei tentando fazer o negócio aqui é para vocês verem que a aplicação da lógica de programação requer o tempo todo. Você precisa planejar como que você vai fazer aquilo e você vai fazer, mas não vai dar certo. Isso aqui também é uma coisa para você entender, se você está vendo esse vídeo e esses são os primeiros contatos com linguagem de programação que você está tendo através desse canal, desses vídeos, é para você entender que mesmo conhecendo a linguagem, sabendo a sintaxe, sabendo como fazer, vai ter hora que você vai ter que parar para analisar, pensar, planejar, aplicar e refatorar, que é quando dá errado e você tenta refazer, tá? Isso vai acontecer não importa quantos anos de programação você tenha. Pode ser que com 10 anos de programação você cometa menos erros do que com 1, mas você vai cometer. Às vezes esses erros não é nem bem, pô, eu errei porque eu não sei, e sim, eu errei porque o planejamento com base a lógica de programação que eu apliquei não teve o resultado que eu gostaria. Então isso na verdade não é vamos dizer assim, errei, tá ligado? É só
não foi exatamente o que você queria, tá? Foi isso. Então não se frustre, eu fiz esse vídeo do mais claro possível para que você de fato consiga entender todo o conceito por trás de matriz. Puxei um pouco de vetores, porque eu não sei se você praticou vetores, então você já dá uma resumida. A gente já deu uma resumida sobre vetores e trouxe esse site, que ele é um site fenomenal, que é Linguagem C. Deguste esse site, explore esse site, disseque este site, porque este site é muito bom. Claro que uma videoaula ela torna tudo muito mais fácil de você assimilar, mas esse site é ótimo, beleza? Vou ficando por aqui depois desse filme, né? Forte abraço, fique com Deus, não se esqueça de colaborar com o canal, assim como a gente tanto pede. Um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.